E a presidente do PT, Bosco, Gleisi Hoffmann, criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, por causa das articulações em torno ali da votação daquela PEC do STF. Ela diz que Pacheco faz um serviço à extrema-direita ao bancar o avanço desta proposta lá no Senado. Vamos ver o tweet da Gleisi Hoffmann, exatamente o que ela escreveu? A Paty tem aí na tela para a gente ver. Escreveu assim a presidente do PT: precisamos sim que os poderes da República atuem em harmonia, mas a PEC 8, que entra em pauta no Senado, limitando o alcance de decisões do STF, não é um bom caminho para esse objetivo, especialmente numa conjuntura em que o Supremo vem tendo papel destacado na defesa da democracia. A busca da harmonia se dá pelo diálogo e o fortalecimento dos poderes, pelo exercício cotidiano do papel constitucional de cada um. A maneira sodada com que a PEC 8 vem tramitando parece retaliação que diminui o Senado. Infelizmente, o senador Rodrigo Pacheco está fazendo um serviço para a extrema-direita. E aí o presidente do Senado achou por bem responder a Gleisi Hoffmann e fez uma nota à imprensa. Vamos ver textualmente o que escreveu Pacheco. Tem uma trajetória marcada pelo respeito às divergências, mas tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Esse é o grande mal recente da história nacional que venho combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização, que só interessa a alguns, os extremistas. Sempre defendi a harmonia entre os poderes e o estabelecimento de leis e regras constitucionais cabe ao Poder Legislativo, do qual faço parte e tenho a honra de servir. A PEC tramita desde 2021, está na pauta na forma regimental e ficará pelo tempo necessário para sua maturação. Não há pressa nem atropelo. Ela serve para aprimorar a justiça, cujas instâncias sempre foram por mim defendidas publicamente, de juízes a ministros, da justiça comum à justiça eleitoral. Continuarei fazendo, mas sem negar a minha prerrogativa de bem legislar. Bosco, o que você achou desta treta entre a Gleisi Hoffmann e o Rodrigo Pacheco? Afonso, tem uma máxima na política que não sei se é dele, mas ele usava muito, né? O falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que essa máxima é a seguinte: quando a pessoa tem que explicar muito, ela já perdeu a batalha da comunicação, né? Você vê o tamanho dessa nota do Rodrigo Pacheco, é quase uma carta, Afonso, né? Então está se explicando muito. Por quê? Porque a presidente do PT foi no ponto, foi no nervo, né? O que está acontecendo é que o Rodrigo Pacheco, talvez tentando fazer isso assim, com a certeza de que tem o controle do tamanho, da extensão que vai dar a essa questão do STF, ele está claramente, inclusive porque foi súbito, essa virada dele foi súbita, ele vinha quieto, vinha ali alinhado com o governo na defesa de uma estabilidade política, etc. Agora ele joga, como se diz, não me engano, mais popular, está jogando uma asa ali para o bolsonarismo, né, por duas conveniências. Né? Primeiro, de garantir a volta do Davi Alcolumbre à presidência do Senado, cuja cadeira o Pacheco exerce já reeleito, então ele deixa essa cadeira e quer fazer o sucessor do Alcolumbre, o sucessor, porque essa foi uma dobradinha e uma tabelinha que os dois combinaram desde o primeiro momento. Né? Então agora é hora do Alcolumbre voltar e o Pacheco sair. E vamos nos lembrar que na eleição mais recente do Pacheco, 32 votos foram contra ele, 32 votos foram para o candidato da oposição. Insuficiente? Sim. A vitória do Pacheco foi por larga margem? Foi. Mas esses 32 votos, hoje talvez 30, talvez um pouco menos, eles são os votos daquele núcleo bolsonarista, exatamente o percentual com que se mede o tamanho do bolsonarismo no Senado. Né? Então, ele tem interesse em garantir que esses votos que foram contra ele na última eleição se migrem agora
para dar ao Alcolumbre um retorno ao Senado indiscutivelmente, com a votação indiscutível. Né? E, de outro lado, além de ser uma garantia de reeleição, né? Os caras estão aqui. De outro lado, ele faz o mesmo tipo de aceno para o público mineiro. Aquela parte da população mineira bem mais conservadora, o eleitorado mineiro já é conservador, mas aquele que votou com Zema, que está lá apoiando o Zema, que é a turma bolsonarista lá do Estado, onde o Pacheco tem petições eleitorais. Né? Disse hoje que será para governador em 2026, não sabemos, mas enfim. Então, é um momento casuístico do presidente do Senado, não há a menor dúvida disso. Se é legítimo, se é do jogo, tudo bem. Ele acha que tem o controle dessa pauta, quer dizer, pondo em debate essa questão do STF no momento que ela está contaminada pela polarização. Não é a Gleisi que está polarizando. A polarização está nisso aí. Você põe um projeto que mexe com a Suprema Corte, que teve motivação bolsonarista desde sempre, e você bota no momento que a polarização ainda está viva. Né? Então, é o que o Pacheco está fazendo. O julgamento não é meu, o julgamento tem que ser de quem está vendo isso. Né? Mas todos, esse é uma voz unânime dentro do Congresso, todos sabem que ele está fazendo esse jogo. Muito bem. Ele menciona na sua resposta que essa PEC tramita desde 2021. Ora, dentro exatamente daquele momento mais intenso de ataque do governo Bolsonaro ao STF. Então, quando ele diz que ela tramita desde 2021, ele está localizando a origem e a motivação dessa PEC. Essa PEC está lá dentro da guerra, da data em que essa guerra foi movida intensamente pelo Bolsonaro contra o STF. Então, não há como dissociar uma coisa da outra e nem há como garantir, não há como se livrar da acusação de que está colocando em pauta uma matéria que está contaminada pela polarização. Então, nós aqui, que várias vezes já discordamos da forma de agir da presidente do PT, nesse caso específico, ela não disse nada além da realidade, além do que é. É o que o Pacheco está fazendo. Já foi, inclusive, alvo de reações e críticas do próprio judiciário, porque tudo pode ser discutido, mas essa contaminação aqui é clara. Né? Por exemplo, você vai discutir mandatos do ministro do STF, é uma discussão válida. Sim. Mas é essa a prioridade do país agora, quando o STF ainda está envolvido, né, no processo de investigação dos ataques à democracia. É nesse momento que você vai dizer, olha, o mandato diminuiu, olha, não pode mais ter voto assim, voto assado, no momento em que essa cruzada está chegando ao seu momento mais importante. Então, você vai fragilizar nesse momento um debate que põe em dúvida e que questiona a sua atuação. Então, esse é uma facilitação que o Pacheco está, uma guarda que ele está abrindo. Mas que fique registrado que ele está fazendo isso.